Bem, sejam bem-vindos ao vídeo. Eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo de hoje vamos tratar do conteúdo de análise combinatória, mas esse vídeo é um vídeo exclusivamente de exercícios, tá bom? Esse material eu vou deixar disponível para os meus alunos do Classroom, mas para quem assistir no YouTube, eu vou colocar essas questões no primeiro comentário, nos comentários fixados para vocês acompanharem a resolução, tá bom? Não vou colocar as questões no quadro para a gente poder dar uma dinâmica de mais velocidade, mas vou tentar fazer um pequeno resumo aqui das questões na medida que elas forem, surgindo alguma necessidade. Então a primeira questão é uma questão bem extensa, é uma questão que envolve uma eleição de reitoria, onde ele diz assim, ele diz, olha, na eleição do IFP, do reitor do IFP, nós temos candidatos a reitor, quatro professores docentes e 3 funcionários administrativos. Então, candidatos a reitor, nós temos 3 docentes e 4 administrativos. Já para candidato a vice-reitor, nós temos 3 docentes, 4 docentes e 3 administrativos. Já candidatos a vice-reitor é que são 3 docentes e 2 administrativos. Então, repetindo, nós temos candidato a reitor, 4 docentes e 3 administrativos, e candidato a vice, nós temos 3 docentes e 2 administrativos. E desses 12 candidatos, são todos distintos, pessoas distintas, tem uma regra que diz o seguinte: quando vai ser eleger lá o reitor e o vice-reitor, não pode ser os dois da mesma categoria. Então, isso está explicado no texto, está bem claro no texto. Como assim? Se o reitor eleito for docente, o vice tem que ser obrigatoriamente um administrativo. E se o reitor eleito for um administrativo, o vice vai ter que ser obrigatoriamente um docente. Então isso é que vai... Essa questão, inclusive, eu só fiz mudar o texto, mas é a questão da UESP, coloquei para o nosso instituto, coloquei para o IFP, mas é uma questão que tinha essa característica muito especial. Se o reitor fosse um docente, nós teríamos que ter como vice um administrativo. E se o reitor fosse um administrativo, o eleito, o vice tinha que ser um da categoria docente. E aí, feita essa observação, ele quer saber qual o número possível de maneiras de escolher esse reitor e esse vice. Então, vamos lá. Nós temos 2 opções aqui. A primeira opção é o reitor ser um docente e o vice um administrativo. E aí vai ser o seguinte, ora, o reitor ser um docente tem 4 opções. O vice dele tem que ser um administrativo, então só tem 2 opções. Pelo princípio fundamental de contagem, a gente vai multiplicar as possibilidades de independência. Então, 4 vezes 2, 8. A outra opção que eu tenho aqui de formar uma chapa de eleitos, a segunda opção, é o reitor ser um administrativo e o vice obrigatoriamente vai ter que ser um docente. Então, nesse caso aqui, o reitor sendo um administrativo, eu tenho 3 opções para ter um reitor do funcionário administrativo e aí o vice dele vai ter que ser um docente. E aí, pelo princípio fundamental de contagem, que fala que as possibilidades de eventos de independência eu tenho que multiplicá-las, Então aqui eu vou multiplicar, vai dar 9. E aí você vai o seguinte, você vai ter que somar as opções aqui, Professor, me dê um jeitinho aqui de eu aprender mais rápido. A dica, O pessoal sabe muito. A regra é assim, a dica, O caso do I e o caso do OU. Quando for o caso do I, você multiplica. E quando for o caso do OU, você soma. Como assim, professor? Colocar aqui uma observação. Não sei se vai ficar pequeno no vídeo, mas vou falando, Aqui nós temos que formar uma chapa que vai ter um reitor e um vice. Então eu vou multiplicar. Aqui da mesma forma, o reitor e o vice. Vou multiplicar. No caso do I, multiplica. E como eu tenho 2 opções, eu posso ter uma chapa eleita com esse formato ou com esse outro formato. Como é o caso do OU, eu somo. Então 8 e 9, 17. Tá bom? Aí a segunda questão. Vou nem parar aqui, vou direto. Na segunda questão, a questão que envolve a situação de sacar um dinheiro no banco, Ele vai retirar o dinheiro no caixa eletrônico no banco e na hora de digitar a sua senha, vou só dividir aqui. Quando ele vai digitar a senha lá no banco, ele não lembra da senha do banco para sacar o dinheiro. E aí ele fica meio, meu Deus, e agora como é que eu vou sacar esse dinheiro? Mas ele lembra algumas coisas. Ele lembra que a senha tem 4 algarismos. A primeira coisa que ele lembra é que essa senha vai ter 4 dígitos. Pronto, pelo menos ele sabe que tem 4 dígitos, E aí ele lembra que ela começa com 6. Opa, então já temos 6 aqui
que eu lembro que esse 6 eu já sei que vai começar a minha senha com 6. Olha só que eu coloquei a palavra fixo. Por que eu coloquei essa palavrinha fixo aqui em cima do 6? Eu gosto de usar algumas estratégias para não esquecer durante a resolução do problema, mas a gente esquece algum detalhe. Esse 6, que eu até desenhei um quadrado, é como se eu estivesse fixando ele na primeira casa. Eu não mexo mais ele de posição. Porque eu sei que a senha tem 4 dígitos e começa com 6. A outra coisa que ele lembra é que tem o 7 em alguma posição. Tem um 7, ele não lembra onde. Então o que pode acontecer? O 7 pode aparecer na segunda, na terceira ou na quarta casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar todos os formatos possíveis. Pode ter o 6 na primeira e o 7 na segunda. Ou, olha o ou aqui, ó, até falei ele, né? O 6 na primeira e o 7 na terceira. Ou pode ter o 6 na primeira, né, no primeiro dígito da senha, e o 7 na última. Já que ele lembra que tem o 6 na primeira e tem o 7 em algum lugar, ele tem esses 3 formatos de senha possível, tá bom? Então, sabendo disso, e não sabendo de mais nenhum outro detalhe, né? Ele disse assim, determine o número máximo de tentativas para acertar a senha, né? Só que dá um problema aí no mundo real, que eu acho que se ele tentasse várias vezes, aí ia acabar bloqueando lá o cartão, a conta, ia dar um problema. Mas vamos desconsiderar isso, né? Então, o que ele quer saber é o seguinte, se ele fosse tentar até descobrir a senha, qual o número máximo de tentativas uma hora ele ia descobrir lá para poder sacar o dinheiro dele? Então, qual o número máximo? Pois bem, já que é uma senha que envolve dígitos, lembre-se que nós temos como algarismos, nós temos, né, sistema decimal, nós temos 10 algarismos. É o 0, o 1, o 2 até o 9. 4, de 0 a 9 dá 10. Pronto, nós temos esses algarismos aqui. E que esses algarismos aqui, eu já usei o 6 e já usei o 7. Eu só por que você está falando a palavra já usei o 6, já usei o 7? Porque tem um momento no texto que ele fala, para retirar o dinheiro do banco, na hora de digitar a senha, ele esqueceu. Ele lembra que tem 4 algarismos, lembra que começa com 6 e também que não tem algarismos repetidos. Não sei se eu comentei isso anteriormente, mas estou falando agora. Não tem nenhum algarismo repetido. Então, esses 2 algarismos, o 6 e o 7, que eu sei que estão na senha, eu não vou mais utilizá-los. Então, restam os outros algarismos. Ora, se eu tenho 10 algarismos e já utilizei 2, está sobrando quanto, pessoal? Está sobrando 8 algarismos. Então, para esse dígito aqui, que eu não sei quanto é, eu tenho 8 opções. Não é que é o algarismo 8, é 8 opções. Ó, uma outra estratégia aqui para você entender. Quando eu vou montar aqui meus problemas de combinatória, geralmente eu coloco acima quando é o próprio algarismo e abaixo da linhazinha quando é as opções. Aqui são 8 opções, não é que eu estou dizendo que é o algarismo 8. E aí, ó, vamos dizer que eu utilizasse o 3, bem aqui, certo? Se eu utilizasse o 3, gastou o 3, né? Aí eu já teria menos uma opção, então já baixaria para 7. E aí a mesma coisa nos demais, a forma de você raciocinar é análoga aqui. Então aqui também é 8 vezes 7 e aqui também é 8 vezes 7. Lembrando que eu estou multiplicando pela história do princípio fundamental de contagem que deve multiplicar as possibilidades, né? Então aqui vai dar 56, né? 56, 8 vezes 7. E aí, como é um caso de ou, por que é um caso de ou? Porque nós temos 3 formatos de senha. Ou tem os 2 próximos, 6 e 7, ou o 6 está na primeira e o 7 está na terceira casa, ou o 6 está na primeira e o 7 está na outra. Então, como é um caso de ou, a gente vai somar. Então, somando aqui, dá 168 possíveis tentativas. Vamos botar assim, né? Ou seja, se ele fosse tentando, ele tinha no máximo 168 tentativas uma hora, ele ia conseguir sacar esse dinheiro, tá bom? Agora eu vou fazer um efeito aqui. Não foi os cortes do Flow, né? Mas foi os cortes do Val, né? Fiz um corte aí para vocês não verem quando eu apago o quarto, tá bom? Então vamos lá. 3 problemas que envolvem anagrama, eu já coloquei um resuminho aqui para facilitar. E no primeiro ele fala assim, usando, né, as letras da palavra escola, quantos anagramas a gente pode formar de modo que inicie por vogal. Então ele quer que a primeira letra seja uma vogal, né? Lembrando que escola só tem letras distintas, então é um caso de permutação simples, né, porque não tem nenhuma letra repetida. Então são 6 letras na palavra escola e ele quer que comece por uma vogal, certo? Ele quer que comece com uma vogal.
Ora, se ele quer que comece com uma vogal, a gente tem 3 opções de vogal, o E, o O e o A. Então a gente tem 3 opções. Considerando que eu utilizei uma delas, vamos dizer que eu utilizei o O. Então, como não pode repetir, porque eu vou utilizar todas as letras, eu já fico apenas com 5 opções para cá. Na sequência 4, 3, 2, 1. Vai diminuindo, né? Se fosse uma questão de vestibular, você poderia ter o resultado numérico, que a gente vai já dizer qual é, ou poderia ter escrito na forma de anagrama, ou de fatorial, que seria isso aqui é o fatorial de 5. Ó. Isso aqui é o fatorial de 5. Do 5 até o 1 na decrescente é o fatorial do 5. Então seria esse resultado aqui. Poderia ser uma questão do Enem, você ia marcar essa alternativa. Mas eu vou dizer qual é o valor numérico aqui. O fatorial de 5 dá 120. Então, vezes 3, 360. Pronto. Agora, eu quero a mesma pergunta, desculpa, a pergunta com a mesma palavra, escola, só que eu quero que as 3 vogais fiquem juntas, fiquem próximas. E aí eu faço o seguinte, olha pessoal, vou colocar o E, o O e o A juntinho, vou colocar o S, o C e o L. É como se eu tivesse esses elementos. Como se essas 3 vogais aqui formassem um bloco. Mas não é um bloco de carnaval. Que pena, né? Não é um bloco de carnaval. É um bloco no sentido que elas vão se movimentar juntas. Vou pegar outro pincel aqui. Eita, aqui agora eu peguei aqui. Então elas vão se movimentar juntas. Elas vão se movimentar juntas. Para onde elas forem, lá para o início, para o final, no meio da palavra do anagrama, elas sempre vão andar juntas, tá bom? Ele colocou só juntas. Na questão seguinte, tem juntas e nessa ordem. Qual é a diferença de dizer que é só juntas ou juntas nessa ordem? Só juntas, elas também podem se movimentar dentro do bloco. Tipo assim, o E na frente do A, o A na frente do O na frente do A. Então tem uma movimentação dentro do bloco. Quando forem juntas nessa ordem, que é na questão seguinte, aí vai ser um bloco fixo. Isso aqui vai ser um bloco fixo. Quando é um bloco fixo, é até mais fácil, porque não existe uma permutação dentro do bloco. Pronto, peguei outro pincel aqui para facilitar. Então, por exemplo, se for um só juntas, como na questão da escola, você tem as 3 letras numa certa ordem, mas elas também podem trocar de posição entre si. Então, você tem vários formatos. Na verdade, aqui são 6 sequências. É o E, O, A, o E, A, o E, A, o O, E, A, né? O O, A, E, o A, E, O e o A, O, E. Consegui falar as 6, né? Então, o que é que vai acontecer? Nós temos, na verdade, em vez de 6 letras, nós temos 4 elementos, porque o bloco vai funcionar como se fosse uma única letra. Então, esses 4 elementos, eles vão permutar. Eles vão trocar de posição entre si. Como a gente viu no caso lá daquele vídeo que eu comentei a parte de permutação simples, a permutação de 4 elementos é o fatorial de 4, que nesse caso aqui dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né, que dá 24. O fatorial de 4 é 24. O aluno tem que até que memorizar esses resultados de fatorial, é importante. O fatorial de 1 dá 1, 2 dá 2, de 3 dá 3, de 6, né? Fatorial de 3 dá 6, fatorial de 4, 24, fatorial de 5, 120, fatorial de 6, 720. Bom você saber isso, né? O aluno pensa assim, professor, acabou a questão. Tem um bloco de letras e sobrou 3. Então, nós temos 4 elementos, permutação de 4, fatorial de 4, 24. Errado, não acabou não. Você tem que multiplicar esse resultado aqui por 6. E aí o aluno fica doidinho. Professor, mas por que tem que multiplicar por 6 aqui? De onde é que veio esse por 6 aí? Porque dentro do bloco existe uma permutaçãozinha. Como assim, professor? Porque ele só diz juntas, ele não diz juntas e nessa ordem. Então, como é um grupo, né, de 3 letras aqui, um bloco de 3 letras, é como se aqui dentro você tivesse uma permutação de 3 elementos. Que vai ser o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, nós temos 6 sequências possíveis delas ficarem próximas. Aí você multiplica aqui 24 vezes 6, que dá 144. Professor, eu ainda não entendi. Esse é um ponto, um detalhe. Ó, é assim, ó, você pode ter o O, ou vou escrever na ordem alfabética. O A, O, E, o A, E, o E, A, o E, O, A, o O, A, E e o O, E, A. Pronto. Aqui nós temos
as 6 sequências possíveis dentro do bloco. As 6 sequências possíveis do bloco. Por isso é que a gente multiplica por 6. Porque no caso aí, o que vai acontecer é que se esse bloco de vogais ficassem próximas e tivesse uma ordem fixa, aí você não tinha que multiplicar por 6. Que seria o raciocínio da questão 5. Ó. Na questão 5, ele pega as letras da palavra editar, pede para a gente calcular o número de anagramas, ok? E ele diz, de forma, né, que o E, o I e o A fiquem juntas e nesta ordem. Ó, juntas numa certa ordem, tá bem claro aí. E aí o que acontece? Então é como se você tivesse os seguintes elementos. Ó. Você tem o bloco E e A, que é um bloco fixo, ele não muda. Aí vai sobrar uma letra D, uma letra T e uma letra R, para formar a palavra editar. Então aqui nós temos um conjunto de 4 elementos, que são essas 3 letras e mais o bloco. Aí nesse caso aqui é a permutação de 4, fatorial de 4, que dá 24. Veja que aqui eu não preciso multiplicar por 6, como eu fiz aqui com o anterior, porque era um bloco, mas não era um bloco fixo. Isso, pessoal, é análogo a quando tem problemas de pessoas que vão, assim, tipo, ficar numa fila. Por exemplo, no cinema. E diz que 2 delas têm que ficarem próximas. Aquelas 2 pessoas é como se fossem um bloco, elas só vão se movimentar junto. Imagine um casal que vai assistir um filme, né? Sonhando com o cinema, que vontade de ir pro cinema, né? E aí o que vai acontecer? Se tem 6 pessoas e 2 têm que ficarem juntas, então na verdade é como se fossem 5 elementos, porque aquelas 2 que têm que ficar próximas, elas vão formar um bloquinho. Para onde elas forem, elas vão juntas. Aí você tem que observar se, vamos dizer, A e B, né? Se tem uma ordem, ou seja, o A na frente do B ou o B na frente do A, ou se não tem uma ordem. Se não tiver uma ordem, você tem que multiplicar por 2, porque seria AB ou BA. Vou fazer um exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Terminei de elaborar essa lista, fiquei pensando nos gatilhos que os alunos vão sentir nessas 2 questões que a gente vai encontrar agora. Uma de cinema e a outra de shopping. Mas é assim mesmo, pessoal. Vamos encarar que vai dar certo, tá bom? Então, ó, retomando o raciocínio aqui, ó, coloquei uma questão que fala que 6 amigas foram pro cinema, tá bom? Tem a Maria e a Tereza, e tem as outras lá, tem a Ana, tem a Bruna, tem a Camila e tem a Dani. Tem as 4, são 6 amigas lá. E essas 2, Maria e Tereza, as 6 vão ficar em 6 lugares vagos e alinhados e consecutivos. Acho que elas entraram no cinema bem cedo, que elas pegaram todas as poltronas assim enfileiradas, né? Não tem distanciamento, as poltronas coladas, né? E disse que elas têm que ficar, as 2, a Maria e a Tereza, elas querem se sentar de modo que Maria e Tereza fiquem sempre juntas. Ela quer que aquelas 2 que vão ficar fofocando ali, né? Em vez de prestar atenção no filme, vão ficar conversando ali no meio do filme. Então as 2, outra coisa, que eu também não vou entrar nessa questão, né? Então Maria e Tereza juntas. E aí o que acontece? Vou colocar aqui 6 lugares fixos, tá bom? As 6 poltronas aí. E o que você tem que entender é que se não tivesse essa história delas ficarem juntas, você teria assim, a primeira pessoa tem 6 opções, a segunda 5, a terceira 4. Então seria 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, seria um fatorial de 6 normal, tranquilo, que dá 720. Vou até colocar aqui, ó. 720. Esse seria o resultado se elas fossem ficar 6 pessoas em 6 poltronas vazias, alinhadas, fatorial de 6, 720, direto. Só que a questão não é assim. Ele quer que as 2 fiquem juntas. Então, na verdade, essas 2 aqui vão formar um bloco. E esse bloco não é um bloco fixo, porque ele é um bloco que elas 2 podem permutar entre si. Maria à esquerda de Tereza ou a Tereza à esquerda de Maria. Então, olha só a configuração que a gente tem agora. Em vez de a gente ter 6 elementos, a gente passa a ter só 5 elementos, que são as 4 amigas e mais o bloco. E essa permutação aqui é uma permutação de 5 elementos distintos, que é o fatorial de 5, que dá 120. Já coloquei direto o resultado, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá bom? E aí eu multiplico por 2. Agora o aluno já entendeu. Professor, e por que eu multipliquei por 2, pessoal? Multipliquei por 2 porque dentro do bloquinho aqui existe também a possibilidade delas permutarem entre si, que seria uma permutação de 2, que é o fatorial de 2, que é 2 vezes 1, que dá 2, né? Então, só para você dizer que não entendeu, professor, por que é 2? É isso, ó.
Professor, mas por que o fatorial de 3 dá 6? O fatorial de 3, lá naquela história que era 3 letras, né? Que era A, o E e o O da palavra escola, é 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6. É por isso que dá 6 sequências, tá bom? Um exemplo bem simples. 3 pessoas vão formar uma fila. Quantas filas elas podem formar, né? Seria uma permutação de 3, que vai dar 6 filas. Então, ó, seria a fila, colocando aqui ABC, depois ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Então, ó, 3 pessoas formam 6 filas diferentes. Por quê? Porque 3 pessoas, a fatorial de 3 dá 6. Já 2 pessoas só tem A, B e BA, né? Como se fossem A, B e BA, a fatorial de 2 dá 2, tá bom? Pessoal, se fossem 4 pessoas, A, B, C, D, 4 pessoas em fila, formam quantas filas? Ora, permutação de 4 elementos, fatorial de 4, 24. Que é exatamente o que eu mostrei naquela outra aula, eu acho que foi na aula 1, não lembro. A palavra amor tem, aula 2, parte 2. A palavra amor tem 24 anagramas, que é como se fossem 4 pessoas em fila. Como se fosse assim, ó, Ana, Maria, Otávio e Heiderson. Então pode ser Ana, Maria, Otávio e Heiderson. Ana, Maria, Heiderson e Otávio. Ana, Otávio, Maria e Heiderson. Então, quando você fizer essas 24 possibilidades, você ia escrever lá, né? Inclusive, eu fiz isso, só que abordando não como se fossem aquelas letras, como se fossem as iniciais do nome das pessoas, mas como se fosse a palavra amor e os seus anagramas. Mas é a raciocínio anal, tá bom? Permutação de 4, fatorial de 4, 24. Permutação de 3, fatorial de 3, 6, que é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Permutação de 2, fatorial de 2, que dá 2. A palavra, no caso aqui das 6 amigas, tem 2 que querem ficar juntas. Como não diz que é juntas e nessa ordem, então você tem que fazer o cálculo normal, que seria as quatro outras amigas e mais aquele bloquinho. Então nós temos 5 elementos, fatorial de 5, 120. E lembre-se de multiplicar por 2. Por que eu multipliquei por 2? Porque a gente tem Maria e Tereza ou Tereza e Maria. Tá bom? Agora mais um corte aqui. Bem, para fechar o vídeo, né? A questão que eu falei que falava do shopping, acho que é esse shopping que é como se fosse o Rio Puti, né? Pra você ter uma referência. Ele diz que no shopping tem 4 portas para entrar, vou dizer assim, de fora para o térreo, tá bom? Ligando a parte do térreo, né? Tem 5 escadas rolantes que levam do térreo ao primeiro pavimento, que eu chamei de primeiro andar. Então, eu desenho as escadinhas aqui, primeiro andar, ó. Do térreo para o primeiro andar tem 5. E do primeiro para o segundo pavimento tem 3 elevadores. Coloquei essa porta dupla aqui para a gente entender o elevador. Tem 3. E aí a pergunta é assim, de quantas maneiras uma pessoa partindo de fora do shopping pode atingir o segundo pavimento, ou seja, lá em cima, usando os acessos, claro, e retornar até sair do shopping, né? Ou seja, ele vai no segundo, depois ele sai, sem utilizar na volta nenhum dos acessos que forem utilizados até chegar ao segundo pavimento. É o que a gente vai fazer quando a gente puder passear, né? A gente vai sair passeando, rodando, eu já subi nessa escada, agora eu vou pela outra, vou mudar o elevador, é isso. Então, olha só o que vai acontecer. A pessoa está aqui fora do shopping, ela vai entrar no térreo, depois ela vai para o primeiro andar, depois ela vai para o segundo andar, chegou lá em cima, ela vai agora sair do shopping. Então ela vai agora voltar para o primeiro andar, vai para o primeiro andar, depois ela vai para o térreo, e depois ela está fora do shopping. Pronto. Sendo que no retorno ela não deve utilizar nenhum acesso de forma repetida. Onde ela foi, ela não retorna por aquele caminho. Então eu vou até utilizar aqui o pincel vermelho. Vamos fazer uma configuração. Aqui a pessoa está aqui fora do shopping, e ela pega essa escada, essa porta, vai por essa escada e depois pega esse elevador. Ela faz esse caminho aqui, ó. Seria muito eu aqui, sou eu na vida aqui, né? Ela faz esse caminho aqui, rodando aqui no shopping. Pronto. E aí o que acontece é, quando ela for sair do shopping, quando ela for retornar, ela não pode mais utilizar nem esse elevador, nem essa escada e nem essa porta. Então no retorno, olha que ela tem menos opções. É como se ela fosse gastando as opções que ela tinha na ida.
Então, ó, de fora para dentro, né? De fora para o térreo, ela tinha 4 portas aqui, 4. Aí, do térreo para o primeiro, ela tinha 5 escadas, 5. Do primeiro para o segundo, ela tinha 3 elevadores. Até aqui, tranquilo. Agora, retornando. Do segundo para o primeiro andar, ela não tem mais 3, ela só tem 2 elevadores. Do primeiro para o térreo, ela não tem mais 5 escadas, ela só tem 4. Já utilizou uma, 4. Veja que aqui era 5, agora ficou 4. Sempre multiplicando pelo princípio fundamental de contagem. E do térreo para sair do shopping, a parte de fora, ela tinha utilizado uma porta, ela agora só tem mais 3 opções de porta. 3. Essas contas aqui eu já fiz, mas facilitando aqui, aqui dá 60, que é 20 vezes 3, 60. E aqui dá 8 vezes 3, 24. 60 vezes 24. Até fiz essa continha já aqui pra gente. 1440. 1440. Então eu queria agradecer quem assistiu o vídeo todo. Desculpa as brincadeiras, é assim mesmo, quem tem que descontrair. E a gente vai continuar aqui com as gravações.